Olá, estamos aqui no sábado à tarde, hoje é dia 13 de agosto, né? E o sol já está se pondo, tem alguns minutos ainda, tem talvez uns 20 minutos no máximo, né? Vocês estão vendo aqui atrás, né? Que estamos nos últimos raios de sol deste lindíssimo dia de sábado. E o estudo desse dia de hoje aqui é sobre Jesus ordenava, segue-me. Então tinha um momento do apelo, um momento certo para o apelo. Segue-me, é um apelo. Há momento certo de apelo, como diz na parte de quinta-feira. Santíssimo Senhor Deus, abençoe o nosso estudo, para que nós possamos aprender como Jesus fazia e fazer como Ele nos ensinou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, o verso áureo e a parte de domingo são um assunto só. As ovelhas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Em João 10, versículo 5, né? Então aconteceu, eu vi um vídeo no YouTube, e procurei lá e achei. Fiquei hoje um pouco de lado aqui para aparecer essas partes aí, né? E o que se via, né, naquele vídeo? Um grupo de ovelhas. E vários tentaram chamar as ovelhas. Elas continuaram se alimentando do pasto. Nem sequer, é como se estivessem surdas. Aí veio o conhecido deles, o pastor deles. Aí elas vieram. Quando ele chamou, elas vieram. Elas entendem o timbre da voz. E só seguem aquela voz. Quem é essa voz? É Jesus Cristo. Mas hoje é quem? É Jesus Cristo, é o quê? A Bíblia. É o Espírito de Profecia, né? As orientações diretas vindas dele, os escritos dos profetas, ou seja, o que está escrito. Isso nós devemos seguir. Tem muitos falsos líderes, falsos mestres. Em todas as igrejas tem falsos, inclusive na nossa. E se aparecer um ancião, um pastor, um departamental, seja lá o que for, que ensinar qualquer coisa que não seja coerente com o que está escrito, você deve contestar. Você deve, no mínimo, não seguir isso, não ouvir, não dar bola para isso. Nós devemos ser fiéis à voz do Mestre, ou seja, aos seus escritos, ao que está escrito, como Jesus fazia. Ele nos ensinou, dizendo, está escrito para Satanás, dizia para outro, está escrito, e assim por diante, dizia para os fariseus, para os saduceus, para os doutores da lei, está escrito, pronto, fim, terminou o assunto. É assim que devemos ser. E mais para os últimos tempos, muitos se levantarão dentro da nossa igreja, com falsas doutrinas, e inclusive, alerta a senhora White, se levantarão pregando sobre a santificação do domingo. Muitos se levantarão e enganarão a muitos. Mas aqui diz bem claro, elas reconhecem a sua voz. Então nós devemos seguir a voz do Mestre. E essa voz é a Bíblia. Especialmente a Bíblia. Hoje já tem pastores que não seguem todos os escritos de Ellen White. Já ouvi pregações de pastores, eles não dizem claramente, olha, essa parte aqui Ellen White não está correta. Não dizem isso, mas não vivem daquele jeito, e não pregam daquele jeito, e ensinam os outros de um jeito diferente, e não são poucos. Você precisa estudar a Bíblia e Ellen White para saber se orientar. Você não pode ser orientado simplesmente por outros, você tem que beber da fonte, né? Então as ovelhas só segue a voz do seu pastor. E mais ninguém. Isso quer dizer confiabilidade. Você só pode confiar em Jesus Cristo. E veja bem, no tempo de Jesus Cristo, havia muitos líderes religiosos dentro do povo de Deus. Havia os sacerdotes, havia os levitas, havia os mestres da lei, havia tantos. E dentre todos os do Sinédrio, por exemplo, que eram 72, se não me engano, dentre todos eles, quantos realmente estavam sintonizados com Jesus Cristo? 2. De 72, 2. Então, abra o olho, beba na fonte, ouça a voz e siga só aquela voz, né? Bom, nós
como nós devemos levar então, o Evangelho adiante? Né? Fazer aquilo que gosta, aquilo que se dá bem, buscar descobrir o seu dom. Né? Tempos atrás, já falei aqui, tempos atrás apareceu um pastor aqui em Juí, ele era da Associação da União, não lembro mais, faz bastante tempo. Ele tinha um material excelente sobre como reconhecer o dom, mas aquilo era uma coisa excelente, científica, era algo fantástico. E eu sei que eu fiquei com aquele material, cada um ficou com o seu, eu perdi aquilo, ele nunca mais se falou no assunto. Reconhecemos os dons, etc. E não se falou mais no assunto. Mas é isso que nós vemos. Então você pode perceber em você mesmo aquilo que você gosta, etc. E vai e faça isso. Transforme isso no seu ministério pessoal. Incentive outros a transformar os seus dons, porque cada um tem algum dom. Isso todos têm. Alguma coisa cada um tem. Né? Daqui a pouco vamos falar sobre aquele que acha que não tem nenhum dom ou que ainda não sabe fazer nada. E até esse tem chance de fazer alguma coisa. Né? Então, desenvolver o seu ministério pessoal e trabalhar firmemente nisso. Se cada um de nós, adventistas do sétimo dia, tiver enganjado no ministério pessoal, formando grupos, etc., que trabalham no que gostam e no que fazem melhor, Deus coordenará tudo de tal maneira que tudo o que precisa ser feito será feito. Né? Ele providenciará para que alguém faça aquilo que precisa ser feito. Se alguém precisa ir para a África, etc., vai se achar alguém. Talvez não seja eu, talvez não seja você. Né? E assim vai. Então, aí eu me torno uma ponte. Mas não uma ponte quebrada, ou não uma ponte velha, uma ponte que balança, uma ponte que dá medo. Né? E sim uma ponte que você pode atravessar daqui até lá, daqui da terra até o céu, daqui da terra até Jesus Cristo, enquanto Ele não vem. Né? Porque nós não podemos ser ponte quebrada. Por exemplo, o que é uma ponte quebrada? Que dá mau testemunho. E de mau testemunho o mundo está repleto. Vem, por exemplo, o mau testemunho que os cristãos deram lá na Idade Média com a Inquisição, antes com as Cruzadas, depois a Inquisição, né? E depois escravizando os negros, dizendo: negro não tem alma, negro não é gente, não é criatura de Deus. Gente, olha só que cada coisa, né? Isso é uma barbaridade, só porque é preto. Então, mas qual é a diferença que faz a cor? Absolutamente nenhuma diferença, se é da raça amarela, se é da raça preta ou da raça branca. São todos filhos de Deus. Então não tem diferença alguma, não tem. E aí vem outras coisas, a perseguição, a matança dos índios, seja na América do Norte, na América Central, na América do Sul, dizimaram os índios. E quem fez? Os cristãos. Né? E outras coisas, por exemplo, a imoralidade, a pedofilia, que até hoje existe, feita por cristãos, muitos deles sacerdotes. Né? A corrupção entre os políticos cristãos, que uma vez eu ouvi uma oração feita de agradecimento por corruptos desses, corruptos evangélicos. Mas que testemunho é esse? Então a imagem de Deus vem sendo manchada, e eu e você temos o dever de, com o poder do Espírito Santo, porque sem esse poder não vamos muito longe, não vamos conseguir mudar a imagem do cristianismo, né? Eu e você mudar essa imagem. Para isso precisa muito poder, né? Ser ponte. Ou seja, nós devemos ser a reflexão de Jesus Cristo, espelho de Jesus Cristo. A ponte que liga a Ele com autenticidade. Aí então, quando tudo estiver correto, vem a ordem para seguir Jesus. Então essa aqui está na parte quarta e quinta-feira. Né? Aí que vem o apelo. Então vamos dar aqui um exemplo de quem não sabe fazer nada. Por exemplo, vamos supor que você seja um desses que nunca distribuiu sequer um folheto, que nunca visitou ninguém, nunca deu estudo bíblico, muito menos vai dar um estudo bíblico, né? Não tem problema.
O que você pode fazer? Bom, você pode fazer nada. Simplesmente estar presente num lugar. Já é alguma coisa, né? Estar lá. Bom, mas você pode fazer um pouco mais que isso. Um sorriso, um aperto de mão, um agradecimento. Que bom que você veio aqui. Isso não é difícil. Faz diferença. Faz diferença. Você pode conversar com a pessoa. Simplesmente conversar. No caso de alguém que está nos visitando a igreja, num almoço. Sentar ali junto, conversar. Simplesmente conversar. Não falar a respeito de Bíblia, de vinda, segunda vinda, de disso, daquilo. Não, conversar. Qualquer conversa boa. Né? Quem não sabe fazer isso? Isso é amizade. Isso é se misturar. Então, esse é o início. Esse é o início. É a coisa mais fácil que tem. Né? Cumprimentar, estender a mão, dar um sorriso, dar um abraço. Né? Convidar para vir de novo, agradecer porque veio. Enfim, se envolver ali. Isso já é grande coisa. Isso é maravilhoso, as pessoas gostam muito de conversar. Né? Então pode fazer isso. Bom, mas por último, qual é a última coisa que se deve fazer de todo esse processo? No final vem o convite, né? O apelo. Como diz aqui a lição, precisamos de discernimento espiritual para saber o momento certo de fazer um apelo. Né? Hoje, convenhamos, em primeiro lugar, tem demais apelos. Do meu ponto de vista, tem demais apelos. Então as pessoas já se acostumaram a ir para frente, alguém ora para as pessoas, depois continua tudo exatamente igual. Aquilo que foi o motivo do apelo é esquecido antes de passar pela porta da igreja. De tanto apelo. Nós nos acostumamos a dizer sim aos apelos e a dizer não ao seu compromisso. Né? Como nós temos apelos? Apelo devia ser uma coisa sagrada, mas se transformou em uma coisa vulgar. Então, cada um que quer aparecer um pouco lá na frente, parece que tem que chamar as pessoas lá para frente, vem aqui para frente, fica bravo quando não vem, aí apela mais, etc. e tal. E as pessoas vão, geralmente vai todo mundo e não muda nada. E nós estamos vulgarizando o apelo. Aqui na lição desse trimestre, eu acho que não vai mudar muita coisa enquanto não vierem mais situações de dificuldade sobre nós. O povo de Deus, antigo Israel, eu digo isso por experiência do antigo povo de Israel. Né? Eles, só mesmo depois de muito sofrimento, quando os inimigos vinham lá, quando atacavam, tomavam suas safras, quando os matavam, etc. Daí que se voltava a Deus. Então, esses apelos, nós devemos ter muito cuidado. Apelo tem hora certa para ser feito. Depois que a pessoa confia em nós, depois que a pessoa se tornou íntima, depois que a pessoa aprendeu as coisas. Não é? Podemos fazer apelo em série. Bom, vamos estudar mais um pouco aqui, vamos nos aprofundar, né? O que tu acha, etc. e tal. Sermos mais sutis no apelo, não sermos tão flagrantemente diretos. E aí ajudar as pessoas a compreenderem melhor o que exatamente elas estão procurando. Que muitas vezes as pessoas procuram a salvação, mas não querem a salvação, porque acham que não é isso que estão procurando. Então temos que trabalhar as pessoas no sentido de que elas entendam aquilo que elas mesmas estão procurando, porque a rigor, quem não quer vida eterna? Me diz, algum ateu não quer? Ele quer, e ele procura, inclusive ele espera que a ciência resolva essa questão da morte. Mas a questão da morte está resolvida. Né? Não pela ciência. A ciência nunca vai resolver. Isso é uma coisa que a solução só vem do Criador da vida. Então, até o que não crê em Deus, o ateu, até ele, quer a vida eterna. Eu tenho que saber como chegar a ele e dizer isso para ele. Como fazê-lo entender isso, aos poucos. E quando ele entender, e quando souber que esse é o caminho, então daí sim vem o que Jesus disse, segue-me. Né? Nós também poderemos dizer segue-me, porque nós já estamos seguindo a Jesus. Que assim seja na vida de cada um de nós. Santíssimo e poderoso Deus,
Ajude-nos a entender, a sermos sábios, a discernir como devemos trabalhar para Ti. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.